Hoje estamos aqui para começar mais uma série de estudos. E vamos estar começando hoje a estudar sobre as bem-aventuranças, né? Essas bem-aventuranças estão lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, onde a gente vai estar estudando cada terça-feira duas bem-aventuranças, né? E elas, como nós já sabemos, né, se encontra lá no Sermão do Monte. Vamos estar orando ao Senhor para a gente iniciar o nosso estudo. Oremos. Senhor, grandioso Deus, amado Pai, louvado seja o Senhor para todo sempre. Ó Deus, queremos, Pai, te agradecer, porque o Senhor é bom, o Senhor, Pai, tem nos ensinado, o Senhor tem falado aos nossos corações, o Senhor tem usado, Pai, várias estratégias, Senhor, em meio a essa pandemia, para que a gente não fique sem aprender mais da Tua palavra. Seja nos cultos, aos domingos, nos estudos, Senhor, nas palestras, nós te rendemos graças, porque o Senhor tem cuidado de nós, nos mínimos detalhes. Ó Deus, perdoa-nos, Pai, pelos nossos pecados, que o Senhor venha, Pai, a cada dia, estar através do Teu Santo Espírito, Pai, a nos ensinar, a nos mostrar, Pai, aquilo que nós devemos corrigir em nossas vidas, para que a gente venha ter, Pai, uma vida próspera espiritualmente, que a gente possa, Pai, estar de acordo com a Tua vontade. Toma a vida, Pai, de cada irmã que estará, meu Pai, ouvindo esse estudo. Eu quero te pedir, Pai, nesta hora, que não venha eu a falar, mas sim o Teu Espírito, meu Pai. Toma a direção desse estudo. Fala, meu Pai, tudo aquilo que o Senhor compreende que nós necessitamos aprender da Tua palavra. E que de maneira, Pai, de maneira inteligente, nós podermos estar colocando em prática. Porque, Pai, nada adianta que a gente venha estar lendo a Tua palavra, ouvindo e não colocar em prática. Tenha misericórdia de nossas vidas, Senhor. Fala conosco. Esta é a minha oração e desde já eu te rendo graças em nome de Jesus. Bem, como eu já falei, né, na oração, nós vamos estar... Abram suas Bíblias, né, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, e eu vou estar lendo o versículo 3 e o 4, porque hoje eu vou estar falando sobre os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Em algumas Bíblias fala humildes. E sobre os bem-aventurados, os que choram, porque serão consolados. Então, vamos estar hoje aprendendo e entendendo o que Jesus quis nos ensinar através dessas duas bem-aventuranças. E eu quero logo começar dizendo que no 1, ele já diz, né? Já diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Então ele passou a ensiná-los. Aqui está dizendo que Jesus não estava falando apenas para os seus discípulos, mas sim para a multidão. Quer dizer o quê? Que esse sermão foi para toda a humanidade, onde a gente tem aqui como enxergar, né? E aprender, saber o que nós devemos fazer para ser bem-aventurado, para ter uma vida cristã próspera, uma vida cristã aonde nos leve a chegar ao reino dos céus. E aqui no versículo 3, quando ele diz: bem-aventurado os pobres de espírito, ele não está aqui falando de uma beleza física, né, de um pobre financeiramente, de dinheiro. Ele está falando aqui os pobres de espírito. Ele está falando da nossa vida espiritual. Hoje a gente vê, né, que o mundo, eles buscam algo que, quando se fala de pobreza, porque fulano é pobre. Aí a gente dá a entender o quê? Que é pobre financeiramente, né? Que não tem recursos. E hoje a gente vê muitas pessoas estarem buscando essa questão do status, né? Da posição financeira. Então a gente vê hoje as pessoas buscando ter uma profissão, né? Que levem elas a ganharem bem. Hoje a gente também vê que as pessoas estão buscando essa felicidade, né? Através da beleza,
de uma boa casa, de um carro. E aqui, quando ele fala bem-aventurado, ele não está falando dessa felicidade que as pessoas buscam, né? Desse sentido de que elas, se elas são pobres financeiramente, elas não serão felizes. Não é isso que ele está querendo dizer. Então eu fui pesquisar o que quer dizer bem-aventurado, né? E bem-aventurado quer dizer o quê? Aquela pessoa que é feliz, a pessoa que desfruta, né? Bem-aventurada aqui, ela vai desfrutar das bênçãos divinas, das bem-aventuranças divinas. Ela não, aqui não quer dizer que a minha felicidade está nas coisas terrenas, que são coisas passageiras, né? Minha felicidade não vai estar na posição no qual eu me encontro hoje, num cargo na igreja, ou então na qual eu me encontro hoje na minha vida profissional, mas sim a bem-aventurança, né? A verdadeira felicidade que eu tenho que almejar é aquela que me leve ao reino dos céus, né? Eu fui pesquisar também e ao pesquisar eu vi que teologicamente, né? Bem-aventurado é aquele que usufrui um estado de santidade e de graça celestial, né? Teologicamente. Ou então é aquele que desfruta, após a morte terrena, das dádivas divinas. E no grego, quer dizer, a bem-aventurado significa Macários. Então, quer dizer o quê? Que é uma pessoa literalmente feliz, né? Então, a gente vai ver que lá em Lucas fala dos bem-aventurados. Mais adiante em Mateus também torna a falar sobre bem-aventurado. Então, a gente vai ver sempre tá falando isso, né? Sobre essa questão de feliz, né? É aquele, bem-aventurado é aquele que está segundamente, exclusivamente com a sua vida de acordo à vontade de Deus. Então, voltando para o versículo 3, quando ele fala bem-aventurados humildes ou pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus, né? Então aqui o Senhor está querendo falar da humildade espiritual, onde a gente não está colocando a nossa esperança nos bens materiais, como eu já falei antes, na beleza física, né? Dentre outras coisas que não vai nos levar a alcançar o reino dos céus, né? Então, ser pobre espiritualmente é reconhecer o quê? As nossas fraquezas, né? É eu reconhecer que eu sou pecadora e que eu necessito, que eu dependo totalmente e exclusivamente do Senhor. Aí eu estou sendo pobre de espírito, eu estou sendo humilde, né? Eu estou aqui praticando, né, essa bem-aventurança. Então, do que adianta eu ser rica financeiramente falando e ser pobre espiritualmente, né? Do que adianta, muitas vezes a gente vê pessoas aí, como a gente sabe, que são riquíssimas, mas no momento de saúde, elas se tornam pobres espiritualmente. Por quê? Porque ela não tem a esperança dela no Senhor. A esperança dela está onde? No dinheiro. E a gente sabe que o dinheiro ele pode até nos proporcionar um bom tratamento de saúde, pode nos proporcionar uma vida boa, né? Beleza, luxo, mas ele não é garantia para que a gente alcance o reino dos céus. Então, existe pessoas, né, rica financeiramente, mas pobre espiritualmente, porque ela coloca a esperança dela onde? No dinheiro, né, na posição, na profissão, muitas vezes até na família, né? Elas querem ter um casamento que lhe proporcione luxo. Então ela deixa de colocar a esperança dela no Senhor para colocar a felicidade dela. Ela busca uma verdadeira felicidade não em Deus, mas sim nas coisas terrenas. E nós não devemos agir assim. Então por isso Jesus aqui ele nos ensinou isso, que bem-aventurado são aqueles pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então nós temos que buscar essa verdadeira felicidade. Não a felicidade que o mundo nos promete dar, mas sim a que o Senhor dá, né? Levando assim em prática, para prática, né? O que Deus quer aqui, né? Que Jesus falou aqui,
que nós não devemos achar que, vamos dizer, na igreja, né? Eu faço parte da Igreja Batista Monte Jerezim. Então, para eu ser feliz, só vou ser verdadeiramente feliz se eu tiver em um cargo, né? Como muitos só querem estar na igreja se for para cantar, se for para estar num cargo de liderança ou se for para ganhar algo em troca. Então, esse não é o objetivo de você ser feliz espiritualmente, mas sim quando você coloca a sua humildade, né? De saber que seja à frente, né? Seja no altar, seja pregando, seja liderando, seja louvando ao Senhor ou sentada no banco, você está ali no mesmo patamar para Deus. Você não vai deixar de ser melhor e nem pior, né? Então isso é você ser pobre de espírito, porque você está reconhecendo que tudo, que a soberania é do Senhor, que tudo é de Deus, né? Eu não posso querer só achar que a minha felicidade vai estar se eu tiver em uma posição melhor do que o meu irmão. Que para Deus não existe isso. Nós todos somos iguais. Não existe cargos que coloquem um melhor do que o outro, né? Então eu tenho que reconhecer, né? Eu tenho que ser, mesmo que eu tenha um cargo de liderança, eu tenho que ter a humildade, né? A pobreza espiritual de achar que eu sou igual a qualquer um ali diante do Senhor, né? Tanto diante do Senhor como diante das outras pessoas, porque o nosso testemunho também é quem nos faz, né, mostrar a nossa conduta cristã. Porque eu não é porque eu vou ter um cargo de liderança que eu vou mudar minha conduta, querendo um tratamento melhor, né, que os irmãos me tratem melhor do que outro. Não. É aí sim que eu tenho que ter o que? Uma vida de humildade, né? Então, outra coisa também que eu estava, ao ler esse versículo, eu estava vendo, né? Assim, pensando, como é que eu vou poder identificar, ou em mim, ou em alguém, né? Se essa pessoa, ela tem humildade espiritual, se ela tem a pobreza espiritual. Como eu falei antes, é o quê? Eu vou olhar na conduta, né? Eu vou olhar a conduta. Eu tenho que também me examinar. Porque, como eu falei, no domingo até, o irmão Riedson fez uma pregação assim maravilhosa, quando ele falou sobre ouvir a palavra de Deus, né? Então, assim, eu tenho que ouvir a palavra de Deus no momento que eu estou estudando a palavra dele e procurar me examinar, né? Antes até mesmo de eu estar olhando outro irmão, eu tenho que me examinar. Ainda ontem um irmão me ligou para conversar comigo e aí eu falando para ele que eu tenho buscado não estar assim querendo ser o juiz, né? Eu não quero ser juiz de nada, porque o único juiz é Deus. Mas nós podemos também só simplesmente observar a conduta, né, das pessoas, porque aí a gente vai ver se a pessoa realmente ela tem uma conduta espiritual. Como é que você vai ver quando ela tem um compromisso, né, com a obra do Senhor, com aquilo que ela se dispõe a fazer, como é que ela trata, né, as pessoas, né, como é a postura dela. E aí eu sempre estava falando com ele que eu sempre digo, Senhor, me mostre se eu estiver tendo alguma conduta, né, que não esteja agradando ao Senhor. Porque se eu não estou agradando a Deus, eu não vou agradar aos outros. Mas às vezes também existem pessoas, né, que você está fazendo as coisas de maneira correta e que não está agradando a elas. Mas se eu tenho a certeza de que eu estou agradando a Deus, porque nós sabemos, né, a gente vê os frutos do que a gente faz que está agradando a Deus. Então, aí sim eu posso ver se eu estou tendo uma vida de humildade ou se eu estou tendo uma vida de o quê? De orgulho, né? Outra coisa, quando você vai orar, né? A gente vai orar e aí a gente, em vez de orar reconhecendo os nossos erros, a gente sempre quer maquiar a nossa oração, né? Dizer, ô Senhor, eu pequei,
mas o Senhor sabe que eu sou uma pessoa boa, né? Que eu trabalho na sua obra, que eu ajudo meu irmão. Aí eu não estou sendo uma pessoa pobre espiritualmente, eu estou sendo o quê? Uma pessoa orgulhosa, porque eu estou dizendo a Deus que eu sou pecador, mas eu também estou dizendo a Ele que eu faço, né? Eu estou querendo o quê? Barganhar com Deus. E não é assim a conduta daquele bem-aventurado, né? Pobre de espírito. Porque o que ele está falando é isso, que a gente tem que ter a humildade espiritual, de reconhecer, né, as nossas falhas. Por isso que ele falou não só para os discípulos, mas ele falou o quê? Para a multidão. Que multidão é essa? A humanidade. Falando para nós hoje, né? Então, nós temos que ter esse discernimento de compreender o versículo, que é que Deus está querendo falar conosco, né? Muitas vezes até a gente lê um versículo e nós dizemos até que ele está falando até com outra pessoa. A mesma coisa é na pregação, né? A gente fala, tal pessoa deveria estar aqui, que a pregação foi para ela. Mas a gente tem que entender que a pregação, como a palavra, é para todos. Não existe a pregação foi para tal pessoa, ou essa palavra aqui que eu estou lendo é para tal pessoa. Não, a palavra é para mim, é para todo. Agora só que para mim Deus está falando, né? Algo, e para a pessoa Deus está falando outra coisa, aquilo que está sendo necessário para que ela venha estar refletindo, né? E vice-versa, para mim também. Então, nós temos que ter esse discernimento de identificar como é que está a nossa vida. Será que eu estou realmente com a minha vida espiritual humilde, né? Ou se eu estou com a minha vida espiritual cheia de orgulho, no sapatinho, né, alto, né? A gente tem que estar refletindo isso, né? Buscando em Deus, pedir a Ele que nos dê esse discernimento, que Ele fale conosco. Porque claro que nós somos falhos, mas nós também sabemos aonde precisamos corrigir, né? Então, se eu estou aqui dizendo, se Deus está aqui dizendo para mim, né, através do Filho dele, do Espírito Santo, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E eu quero chegar ao reino dos céus. Eu quero chegar. Então, eu preciso que me examinar, né? Eu tenho que saber aonde é que eu estou falhando, o que é que precisa ser mudado na minha vida. Porque eu estou aqui lendo e eu creio na palavra do Senhor, né? Que para chegar ao reino dos céus, eu preciso o quê? Ser pobre de espírito, né? Então eu serei o quê? Feliz, né? Eu terei a verdadeira felicidade, né? Eu não vou ter uma felicidade corruptível, a que o mundo dá, mas sim a verdadeira felicidade, né? Então, infelizmente, a gente vê um grande equívoco, né? Por muitas pessoas que se comportam de uma maneira que para ela só tem sentido, né? Trabalhar para o reino de Deus se ela tiver em um cargo de posição de destaque, ou se na própria família, né, ela for aquela pessoa que é a melhor, né, a que pensa corretamente, é a que faz tudo correto, é a que, vamos dizer assim, a que está sempre à frente de todos, né? Então isso é um equívoco, porque a gente não devemos agir assim. Nós devemos sim procurar ter uma conduta digna que nos leve a bem-aventurança, que é o quê? Ser feliz, a verdadeira felicidade, né? E se eu pratico essa bem-aventurança, né, onde eu sou pobre de espírito, onde eu sou humilde, onde eu pratico a humildade, qual é a recompensa que eu vou ter? A recompensa é que eu vou chegar ao reino dos céus, né? Eu vou receber essa bem-aventurança. Eu vou, como diz lá em Apocalipse, né? Capítulo 1, fala o quê? Que quem chegar ao reino dos céus verá o quê? A Jesus glorificado. Então, assim, todas nós queremos, né?
ver esse Cristo glorificado. Então, para isso, nós temos que o quê? Estar em concordância com a palavra do Senhor, praticando. E no versículo 4, ele fala sobre bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E aí, lá no Salmo 126, eu vou estar aqui lendo para as irmãs, né? Se as irmãs também abrirem suas Bíblias, diz assim, 126, que é também um versículo conhecido nosso, que diz assim, o 5 e o 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes, né? Então aqui tá falando o quê? Que o choro, né? Muitas vezes a gente pensa que para chorar é porque a pessoa está passando por algum sofrimento, está com alguma dor. Não, nem sempre, né? Nós estamos chorando porque, claro que tem situações, vamos dizer, se eu estou na igreja e eu estou ali no momento do culto, eu estou chorando, é porque o quê? Eu estou o quê? Em comunhão com Deus, eu estou me derramando diante da presença do Senhor, né? Então ali eu vou estar recebendo, eu estou ali recebendo o consolo, né, de Deus. Eu lembro que teve uma vez, e acho que já tem uns 4 anos isso, teve um culto uma vez relacionado à família. E aí o pregador começou já no louvor, né? Foi assim, algo que naquele dia Deus falou tremendamente comigo. E aí uma irmã que estava do meu lado, eu estava só assim prendendo, né, para não chorar. A irmã fez assim, minha irmã, chore que eu sei que você quer chorar. Então assim, quando a irmã falou chore que eu sei que você quer chorar, eu não me contive, eu comecei a chorar. E ali Deus foi falando comigo assim, poderosamente, né, me dizendo que naquela situação na qual eu estava chorando, que ele estava me consolando, né? Que o que ele queria de mim foi aquilo ali, que eu me desprendesse, que eu tirasse tudo aquilo que estava preso de dentro de mim e que eu confiasse nele, porque ele estava me consolando, porque a promessa que ele deixou para mim, né, para nós, de que ele estaria comigo todos os dias até a consumação do século, que vai se cumprir na minha vida. Então, assim, que eu não tivesse, né, vergonha de chorar diante dele, né, diante da presença do Senhor. Porque é muito fácil a gente chorar por um sofrimento, a gente chorar por uma dor, do que a gente querer chorar, a gente sentir até vergonha de chorar diante da presença do Senhor. E é algo que nós não devemos, né, ter essa vergonha, porque aqui ele diz, né, voltando aqui para o Salmo 126, aqui ele fala, né, que os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Então nós ceifaremos, né, o consolo do Senhor, ceifaremos com vitória. Por quê? Porque eu estou me derramando diante do Senhor. Eu estou ali derramando as minhas lágrimas, confiando com a minha esperança nele. Porque quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Então, assim, o Senhor aqui é bem claro, né? Porque a palavra do Senhor, ela é verdadeira. Então, nós não devemos ter esse medo, né? Essa vergonha de chorar diante do Senhor. Seja no momento de um culto, seja no seu lar, no momento que está você e Deus, no momento da oração. Então, nós temos que chorar diante do Senhor, né? Achar que só devemos chorar se for por um momento de sofrimento, de dor ou alguma coisa, né? Tem pessoas, como a gente diz assim, que tem muito isso, né? Que homem não chora. Será que o homem, ele não pode chorar diante do Senhor, né? Muita gente vê assim, né? Quem nunca ouviu muitas vezes a gente apanhar, né, das nossas mães e dizer, engula o choro, entupa o choro, né? E às vezes a gente entope esse choro de não querer chorar, para não expor a situação, né? Deus está ali falando com você e você entupir o choro para não chorar diante do Senhor. Ou até mesmo para que as pessoas não vejam que você está ali, né, se derramando diante do altar do Senhor. A gente muitas vezes até tem o medo da crítica, né? Mas que maravilha, que nosso Deus é maravilhoso, né? E como diz lá em Apocalipse 21:4, o que é que ele diz? Ele mesmo limpará dos nossos olhos todas as lágrimas. Então, seja ela de alegria,
né, de sofrimento, de dor, nós devemos chorar, porque Ele irá nos consolar, né? Eu não sei o que é que cada um de vocês, né, estão passando, mas saiba que Deus, Ele irá consolar todas as suas lágrimas, né? Ele secará dos seus olhos todas as suas lágrimas. Então, assim, nós não devemos nos privar do choro, porque choro não quer dizer sofrimento, né? Então, ele diz aqui na palavra dele, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, se ele está dizendo que é bem-aventurado, está dizendo o quê? Felizes os que choram. Por quê? Porque será consolado, né? Deus, ele não vai deixar que o nosso sofrimento seja eterno, né? Nós vamos ter a recompensa. Ainda assim, aqui neste mundo tenebroso, ele nos consola, né? Ele nos dá a paz que excede todo o entendimento. A gente sabe que no mundo nós íamos ter situações que iriam nos levar ao choro, né? Ao sofrimento. Mas nós sabemos que tudo isso terá o quê? Um fim, né? A partir desde o quê? Que nós teremos o fim que esperamos. E qual é o fim que eu e você, como cristã, espera? É o quê? Estar um dia diante de Jesus glorificado, né? Um dia estar no reino dos céus. E lá diz o quê? Que não haverá choro e nem ranger de dente, né? Então eu sei que ainda que eu esteja a chorar aqui neste mundo tenebroso, né? Mas eu tenho a esperança de que no reino de Deus, né? Ao chegar, né, na eternidade, não mais terei choro. Então que o Senhor, né, nos abençoe, que Ele tenha falado com as irmãs grandemente, né? Assim como ele falou comigo. E que a gente possa compreender o verdadeiro sentido de o que é ser bem-aventurado, né? Que, como eu disse, quer dizer o que? Uma pessoa verdadeiramente feliz, né? Então, assim, que a gente possa estar buscando essa prática, né? Aqui na minha Bíblia até fala que essa bem-aventurança é como uma receita de um bolo, né? Que você vai colocando os ingredientes, né, na massa e depois, quando você junta tudo, ela torna o quê? Uma massa bonita, né, um bolo saboroso. Então, que a gente possa colocar, né, a cada dia um ingrediente na nossa vida, né? A fé, a esperança, o amor, a humildade, né? Seja qual for a situação, mas que a gente continue buscando a prática da palavra do Senhor. Então, vou estar orando, encerrando e aguardo os comentários lá no chat. Que o Senhor nos abençoe e que a gente continue a meditar na palavra do Senhor. Oremos. Senhor, soberano Deus, amado Pai, louvado seja o Senhor para todo sempre. Ó Deus, eu quero te agradecer, Pai, porque o Senhor nos escolheu para que a gente possa, meu Deus, praticar a tua palavra. O Senhor tem, Pai, através da tua Bíblia, Pai, nos ensinado que a gente possa a cada manhã, Pai, acordar disposta a estudar a Tua palavra, Senhor. Que a gente venha estar praticando. Ó Deus, obrigada por cada irmã que aqui, Pai, se dispôs a estar ouvindo aquilo que o Senhor preparou para elas. Fala, meu Pai, continua a falar, Senhor, aos nossos corações. Que a gente possa, Pai, a cada dia ter uma conduta, Pai, de bem-aventuradas, Senhor. Que a gente venha, Pai, a estar testemunhando. Se porventura, Pai, a gente não consegue, mas eu creio que quando a gente se coloca diante do Senhor, o Senhor, Pai, nos direciona, o Senhor nos ensina. Tem misericórdia de nossas vidas, Pai. A começar da minha vida, Pai, tenha misericórdia. Eu te peço perdão, Pai, por muitas vezes que tenho atos, Senhor, ações que não é condizente com a Tua palavra, mas eu sei que o Senhor me conhece, o Senhor conhece o meu coração. E o Senhor tem me ensinado bastante, Pai. Porque, Pai, eu sinto, Pai, a Tua presença na minha vida, em meio a situações adversas, Senhor, aonde muitas vezes, Pai, é motivo para choro. Mas eu sei, Pai, que o Senhor está comigo, Pai. Assim como está com cada uma das irmãs. Eu não sei o que cada uma delas tem passado, mas que elas continuem, Pai, sendo bem-aventuradas, chorando e sabendo que o Senhor as consolará. Obrigada por tudo, Deus. Esta é a minha oração e eu te rendo graças em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, vamos lá no grupo estar comentando, né, complementando esse estudo de hoje. Que Deus nos abençoe.